Não há nada como uma boa pegadinha para aliviar a tensão. Seja pela televisão ou pelo celular, é muito confortável ver o sufoco dos outros em diferentes cenários. No entanto, algumas pegadinhas acabaram passando dos limites éticos, colocando as vítimas em situações de estresse e testes morais que acabaram gerando até polêmicas. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké e o vídeo de hoje é pegadinhas que extrapolaram os limites da ética. Dentro de um metrô lotado na Coreia do Sul, alguns criadores de conteúdo decidiram fazer uma pegadinha com um tom de experimento social que determinaria os limites da moralidade dos passageiros daquele vagão. Não é de hoje que se ouve falar nisso. Mulheres que são importunadas em locais públicos como ônibus e metrôs. Visando chamar a atenção para esses casos alarmantes, os youtubers combinaram entre si simular um ato de importunação como esse, mas é claro, apesar do consentimento da garota envolvida na pegadinha, as pessoas em volta não sabiam que tudo era armação. Aos poucos, os passageiros em torno da simulação iam percebendo a atitude sorrateira do ator. Tanto a reação de quem estava em volta foi variada. Alguns, apesar de parecerem indignados, não se atreveram a se intrometer, enquanto outros, mais valentes, interferiram, se oferecendo para trocar de assento com a garota. No final, aqueles que intervieram na importunação foram recompensados com a descoberta de que tudo, felizmente, não se passava de uma simulação. O Michael, famoso youtuber do canal Vsauce, decidiu levar o famoso dilema do bonde para a vida real. A ideia era colocar pessoas em uma situação onde precisavam escolher entre puxar uma alavanca para desviar um trem e salvar 5 pessoas, mas com isso causar a morte de outro, ou apenas deixar o trem acertar as 5 pessoas sem colocar em risco a vida do outro sujeito. Tudo foi armado com muito realismo. As vítimas do teste achavam que estavam no seu primeiro dia de trabalho como gestores dos trilhos, quando atores entravam em cena com imagens editadas para parecer que um trem estava vindo para atropelá-las. Quem participava achava que tinha o controle da situação, e agora elas tinham que decidir entre salvar 5 pessoas ou condená-las. Object on track. Train approaching. Attention. A maioria congelou sem conseguir agir. Alguns poucos alteraram a trajetória do trilho, mesmo assim a experiência levantou uma questão pesada. Até que ponto é ético fazer alguém passar por um estresse tão grande, mesmo que depois descobrisse que tudo aquilo não passava de uma simulação? No final, ninguém se feriu ou ficou traumatizado, mas ficou claro que em momentos críticos nem sempre conseguimos agir como imaginamos que faríamos. O que você faria se visse uma criança sozinha, com uma expressão triste, no meio de um local público? Foi com esse dilema que algumas pessoas se depararam em um shopping center da Austrália em 2016. Nessa pegadinha com cara de experimento social, algumas crianças, que na verdade eram atores mirins, foram posicionadas no meio de um pedaço movimentado do shopping para ver se os pedestres iriam parar para ajudá-las. Muita gente passou reto, mas algumas pessoas se sensibilizaram. Teve pai que foi puxado pela filha para ir falar com o menino perdido. Teve quem chamasse a polícia e também quem tentasse consolar a criança, perguntando sobre seus pais. Mummies? Where is she, doll? I don't know. Okay, What's your name? Ava? Ava. Hello, Ava. Where's your mum? We were just walking up the mall. A ação gerou um debate pesado. De um lado, quem achou bonito ver que ainda existe solidariedade, do outro, quem criticou a ideia de usar uma criança real para testar a reação dos outros, ainda mais em um ambiente público e cheio de riscos. No final, o vídeo queria mesmo era chamar a atenção para a importância do acolhimento familiar e da adoção. Na Coreia do Sul, dentro do metrô, uma cena desconfortável foi simulada para ver a reação das pessoas em volta. Uma jovem em pé, aparentemente distraída, na verdade era uma atriz que havia concordado em participar de um experimento social. Enquanto isso, outro ator começava a agir de forma suspeita ao lado dela. A intenção era ver como o público reagiria diante de um comportamento estranho em um espaço tão apertado e movimentado. Enquanto a moça tentava se equilibrar no vagão lotado,
entanto, o ator se posicionava de maneira questionável, usando o celular de um jeito que chamava a atenção. Aos poucos, quem observava começou a desconfiar que algo ali não estava certo. Alguns passageiros preferiram fingir que não viram. Outros, no entanto, tomaram a atitude, se aproximando e oferecendo lugar para a jovem se sentar. Alguns chegaram até a questionar o comportamento do rapaz, pedindo para verificar o conteúdo do seu celular. Apesar desse caso ser uma simulação, o experimento debateu uma situação recorrente no mundo das mulheres. Felizmente, a cada dia esses ataques têm diminuído, com o aumento da vigilância e segurança pelo mundo todo. Em Londres, o mágico e youtuber Julius Dane decidiu sair da zona de conforto para se aventurar em um tipo diferente de conteúdo, fazendo um experimento social polêmico ao testar como as pessoas reagem quando presenciam comentários negativos sobre casais do mesmo sexo em público. Para isso, ele contou com a ajuda de 2 atores que se comportavam como um casal comum, andando de mãos dadas e trocando carinhos discretos. Enquanto isso, Julius fingia ser um desconhecido, fazendo observações maldosas em voz alta para ver se alguém se manifestaria. Stay in your own houses where you belong. I never said that I agreed with you, bro. That's love. That's love, that's love. There's love all over this place. As reações foram variadas. Teve quem fingisse que não ouviu, quem defendesse o casal de forma firme e até batesse boca com o próprio Julius. Mas também teve quem concordasse com as visões homofóbicas, se juntando a ele para falar mal do casal. Felizmente, esse último caso foi a minoria, com muitos defendendo o casal. Os gêmeos Marco e Nico do canal Even Out já provaram ser profissionais das pegadinhas, principalmente naquelas em que as vítimas saem com uma crise existencial, se perguntando se estão vivendo em uma simulação ou se estão sonhando. As peças podem ser sutis, como por exemplo, nesse caso onde eles mal interagem com as pessoas. Um casal estava andando pela calçada quando Marco acabou chamando um pouco a atenção, por estar no meio do caminho, paradão, falando no telefone. Logo em seguida, em questão de segundos, Nico aparece em frente ao mesmo casal utilizando as mesmas roupas que seu irmão gêmeo, enquanto falava as mesmas coisas ao celular. Ele praticamente não fez nada, mas já foi o bastante para deixar esses dois bem encucados. Yeah, I'll be there in a sec. Em outra pegadinha mais elaborada, Marco decide furar a fila de uma lanchonete apenas para pedir desculpas em seguida, dizendo que perde a cabeça quando está com fome. Ele volta para o começo da fila, mas acontece que Nico já estava na frente dele. Quando ele se vira pedindo desculpas por cortar a fila, igualzinho ao Marco, o sujeito que estava atrás até grita de tanto susto. Há quem diga que eles passam um pouco do ponto com essas brincadeiras. Um canal sul-coreano resolveu fazer um experimento simples, mas cheio de significado. Eles colocaram 2 estudantes, um rapaz e uma moça, fingindo estar machucados no meio da rua para ver como as crianças iriam reagir. Nos 2 casos, a resposta foi quase imediata. Assim que perceberam que algo estava errado, os pequenos correram para ajudar. Perguntaram se os estudantes estavam bem, ofereceram carregar suas coisas e até deram dicas para evitar novos tombos. Algumas crianças chegaram a propor dividir o próprio lanche para nutrir os atores, para que eles ficassem mais fortes e melhorassem logo. Apesar de pequenos detalhes diferentes nas conversas, como perguntas sobre namorado ou provas escolares, o sentimento foi o mesmo com todas as crianças, o de solidariedade sem pensar 2 vezes. Esse experimento restaurou um pouco de fé na humanidade de quem quer que tenha assistido. Essa pegadinha do bem viralizou rapidamente na Coreia, alcançando milhões de visualizações, chegando até aqui no Ocidente.
Mickey Kim, o influenciador asiático, ele resolveu fazer um experimento social nos Estados Unidos, mas a linha entre denúncia e exploração acabou ficando bem tênue. Mickey quis chamar a atenção para o racismo que asiáticos enfrentam no dia a dia. Para isso, ele teve a ajuda de um amigo ocidental que não é nada racista, mas um bom ator que simulou cenas de preconceito com Mickey em locais públicos. Além disso, outras pessoas ajudaram filmando tudo de longe. We're all screwed and we're wearing these masks because of your people, man. I wish you would just go back to your... Get out of here. Yeah. Leave him alone. It's not his fault. You guys Yeah, don't- there's a Wendy's over there. Okay. You guys don't believe that, like, I mean, he could be the reason why we have it here. O amigo agredia verbalmente, mandando ele ir embora, dizendo que a culpa da pandemia era toda dele, só por ele ser chinês. Embora a intenção fosse gerar empatia por asiáticos que sofrem preconceito, muita gente acabou criticando a pegadinha, dizendo que expor desconhecidos a esse tipo de situação sem aviso era antiético e desnecessário. No fim das contas, o vídeo viralizou, mas não pelos motivos que Mickey gostaria. Ao menos o público da rua foi empático com o influenciador. Teve até uma moça que ofereceu um abraço pra ele com pena pelos xingamentos. No vídeo, ninguém foi mal educado ou preconceituoso com Mickey, além do amigo que estava simulando tudo. Adrian Key, um youtuber que faz diversos tipos de conteúdos, inclusive pegadinhas e experimentos sociais, se vestiu como se fosse uma pessoa cega e saiu pelas ruas pedindo troco para uma nota de $5. Só que na hora de entregar o dinheiro, ele dava uma nota de 50 para ver se as pessoas seriam honestas ou tentariam passar alguém com deficiência visual para trás. E o resultado foi mais trágico do que você poderia esperar. a $5 note. Alguns até perceberam a diferença e devolveram o dinheiro certinho. Mas teve gente que fingiu que nada estava errado e ficou com um troco a mais, achando que ia se dar bem. No final, Adrian revelava que não era cego coisa nenhuma e ainda mostrava que tudo estava sendo gravado. O pessoal até tentava pedir desculpas dizendo que não havia percebido a diferença, mas ficou claro que eles estavam tentando tomar vantagem. Em um experimento com uma câmera escondida, a situação acabou deixando muita gente desconfortável, até mesmo quem assistiu ao vídeo depois de publicado nas redes sociais. Ele visava testar até onde vai a pressão do grupo. Para isso, criaram uma sala de espera cheia de atores que se levantavam ao ouvir um bip sem qualquer explicação a respeito. No início, a primeira vítima parecia achar aquilo estranho, mas bastou observar os outros se levantando 2 vezes que, no terceiro bip, ela se levantou também, entrando em conformidade com o grupo. Mas a parte mais assombrosa do experimento ainda estava por vir. Os atores foram saindo da sala um a um, até não sobrar mais ninguém que sabia o motivo pelo qual todos deveriam se levantar ao ouvir o bip. Mesmo quando ficou sozinha na sala, a vítima do experimento continuou se levantando. E tem mais. Novas vítimas chegaram, e a sala foi enchendo novamente com outro grupo de pessoas sem nenhum ator. E todas continuaram se levantando. Segundo o pesquisador Jonan Berger, da Universidade da Pensilvânia, isso é o resultado do que chamam de aprendizado social. Desde cedo, nosso cérebro entende que copiar o grupo é mais seguro. O problema é que essa tendência pode nos levar a repetir erros, adotar hábitos ruins e, principalmente, ser manipulado por manobras de massa. Será que a gente realmente é tão independente quanto pensa? Fica o questionamento. Em uma espécie de pegadinha absurda, um homem saiu na rua pedindo dinheiro para estranhos. O que as vítimas da brincadeira não sabiam era que elas receberiam 100 vezes o valor doado de volta. Teve gente que deu $1 e saiu com 100. Outros entregaram 2 ou 3 e receberam centenas de dólares como agradecimento. Teve até um rapaz que estava em tratamento contra o câncer e ele acabou ganhando $400, mesmo sem participar do teste de generosidade diretamente. Isso mostra como o
youtuber era genuinamente caridoso. Apesar do gesto genuíno, muita gente acabou criticando a atitude de pedir dinheiro para estranhos sem necessidade. Mesmo com boa intenção, esse tipo de coisa pode ser bem invasivo, ainda mais sem avisar que era parte de uma gravação. Mas a maioria das pessoas aplaudiu essa pegadinha generosa. Imagina se alguém tivesse doado $100 para ele. A brincadeira iria acabar rapidinho. Se tem pegadinha que cruzou todos os limites, foi essa feita por Nyer Price, nos Estados Unidos. Ele abordou uma mulher na rua tentando puxar um papo. De primeira, ela nem deu atenção, disse que ele não era o tipo dela e continuou andando. Mas bastou ela notar o carro de luxo estacionado ali perto para a história mudar de rumo. De repente, a mesma pessoa que ignorou ele minutos antes voltou sorridente, tentando puxar conversa. Começou a fazer elogios, disse que podia ajudar na vida dele e até se ofereceu para mostrar mais do que sabia fazer. Look at me like that. What's your name? I can't hear you. What you say? Hold on, why you being so rude though? How you look at me and say I'm not your type though? A pegadinha foi montada para apontar esse tipo de comportamento, mas não agradou todo mundo. Nos comentários, muita gente criticou o vídeo, dizendo que expor uma pessoa assim só para gerar entretenimento ultrapassa qualquer noção de respeito. Além disso, também teve quem duvidasse da autenticidade do vídeo, apontando ele como muito falso com atores de terceira categoria. Em 2009, uma pegadinha feita em Londres revelou um comportamento que muita gente prefere ignorar. O cenário escolhido foi a movimentada Liverpool Street Station. No meio da correria dos passageiros, um ator foi colocado no chão fingindo estar passando mal. Mesmo claramente precisando de ajuda, ele ficou lá, completamente ignorado por mais de 20 minutos. Centenas de pessoas passaram ao lado sem fazer nada. Psicólogos explicam que esse é o efeito espectador, quando a responsabilidade parece se diluir entre a multidão. Cada pessoa acredita que alguém vai agir e no fim ninguém faz nada. Help. Help me, sir. Please help me. Depois, repetiram o teste com uma atriz. No início parecia que seria igual, porém mais de 30 pessoas passaram sem reagir. Mas bastou uma única pessoa tomar uma atitude que a dinâmica mudou. De repente, ajudar virou normal e outros se aproximaram também. Para testar mais uma variável, colocaram o mesmo ator, mas dessa vez bem vestido, parecendo um executivo. Aí a diferença foi gritante. Em apenas 6 segundos, ele já estava cercado de ajuda. Parece que nem sempre a urgência da situação pesa mais do que a aparência da vítima ou o comportamento do grupo ao redor. Será que a gente ajuda porque é certo ou porque parece ser a coisa certa a se fazer? A chamada pegadinha da interesseira é uma que costuma passar bastante dos limites, mas dessa vez, por incrível que pareça, ela surpreendeu até os próprios youtubers do canal Top Notch Idiots. O plano era flagrar uma mulher se aproximando de um homem só por causa da aparência dele e da Lamborghini que ele dirigia. Só que dessa vez encontraram alguém que não era superficial. Otto, o youtuber, se passou por um investidor de sucesso, puxou conversa com uma jovem cantora chamada Solene e depois de alguns minutos convidou-a pra sair. Tudo ia tranquilo até que outro ator chegou fingindo ser um amigo dele, trazendo uma notícia bombástica. O tal investidor teria perdido tudo. A casa, o carro, o dinheiro, tudo teria sido tomado pelo banco, pois ele havia falido. Para agregar ainda mais realismo, um reboque veio buscar a sua Lamborghini. I've been here for 30 minutes. You guys were supposed to pull up over here 30 minutes ago, bro. Have you checked your stocks this morning, my friend? No. A intenção era ver se a garota desistiria ao saber da falência, mas para surpresa deles, Solene continuou disposta a sair com o rapaz, mesmo depois da suposta ruína financeira. E tem mais, ela tinha sua própria Urus, da mesma cor da Lamborghini que havia sido rebocada. No final, eles revelaram que tudo não passava de uma encenação. Solene, que não desconfiou de nada, aceitou aparecer no vídeo que teve milhões de visualizações. Ela acabou ganhando uma publicidade gratuita para suas músicas. Imagina se ela tivesse se mostrado uma interesseira. A propaganda teria sido negativa.
Em um experimento social feito na Coreia do Sul, o objetivo era testar como as pessoas reagiriam ao ver jovens em situações de rua sendo abordados com propostas suspeitas. Só que o teste acabou mostrando algo mais pesado, como a vulnerabilidade deles por ser explorada de um jeito muito perigoso. No primeiro cenário, um garoto de 19 anos que tinha fugido de casa foi parado por uma mulher. Ela começou de forma amigável oferecendo comida e uma chance de ganhar dinheiro fácil. Ela elogiava a aparência dele, dizendo que se daria bem na vida noturna, trabalhando, bebendo com mulheres, em bares, mesmo que na Coreia, apesar de ele já ter 18 anos, ainda não tivesse idade legal para consumir bebidas alcoólicas. A conversa parecia inocente no começo, mas logo ela passou a insistir, dizendo que ele devia confiar nela, que ninguém mais iria ajudá-lo e que era só uma maneira de se divertir enquanto ganhava dinheiro. Um senhor ainda deu um conselho dizendo para o jovem aceitar a ajuda da moça. Imagina se não fosse uma simulação. Felizmente, dali a pouco, pessoas mais sensatas surgiram para tentar desencorajar o rapaz de aceitar essa proposta. Num segundo momento do experimento, a situação se repetiu, mas agora era uma jovem garota. Ela tinha combinado pela internet de encontrar uma mulher que lhe daria abrigo, só que quem apareceu foi um homem, oferecendo um quarto para dormir, desde que ela topasse beber com ele em troca. Mesmo desconfortável, a menina era pressionada o tempo todo para aceitar, até que outras pessoas que passavam interviram. O que chamou a atenção nos dois casos foi como tudo era maquiado como ajuda. Quem via de longe podia achar que era só alguém oferecendo abrigo ou um emprego, mas no fundo o que estava acontecendo era uma exploração clara da vulnerabilidade desses jovens. Felizmente, tanto o garoto quanto a garota parecem ter sido salvos nesses cenários. No entanto, a pegadinha deixou claro que quando alguém está desesperado, qualquer proposta pode parecer uma salvação, e é aí que o perigo se esconde. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão para o Flay, tchau.